Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais uma aula. Hoje é a sexta aula, Teologia para iniciantes. Estamos aí falando, sobre inspiração, sobre as escrituras, a inspiração das escrituras sagradas. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho aí para você receber as notificações. Nós estamos dando dicas também de livros de teologia. Temos deixado também uma palavra, um devocional. Se inscreva, compartilhe também nos grupos de Facebook, do WhatsApp, ok? Estamos aí compartilhando conhecimento, teologia para iniciantes, ok? Então vamos lá. Estamos estudando esse livro aqui, como nós dissemos lá no primeiro vídeo, o livro de Maya Pilma, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, livro esse que está completando neste ano 2020, 50 anos, e é um dos livros que best-seller da editora Vida e serve de livro-texto para muitos seminários de teologia. Ok? Então, se você tem esse livro aí, se você já comprou, se deseja comprar, hoje nós estamos na página 31, falando sobre inspiração. Ele diz assim, ele vai dizer, ponto 3, que a inspiração é viva e não mecânica. Ele diz assim, a inspiração não significa ditado, no sentido de que os escritores fossem passivos, sem que suas faculdades tomassem parte no registro da mensagem, embora algumas porções das escrituras tenham sido ditadas, como por exemplo os 10 mandamentos e a oração do Pai Nosso. A palavra inspiração exclui o sentido de ação meramente mecânica, e a ação mecânica exclui qualquer sentido de inspiração. Por exemplo, um homem de negócios não inspira sua secretária quando lhe dita as cartas. Deus não falou por intermédio dos homens como quem fala por um alto-falante. Antes, o Espírito de Deus usou as faculdades mentais daqueles homens, produzindo dessa maneira uma mensagem perfeitamente divina, mas que ao mesmo tempo conservava os traços da personalidade do autor. Isso é verdade, Você percebe que aprove ao Espírito Santo de Deus, por exemplo, usar o apóstolo Paulo, principalmente ali em 2 aos Coríntios, onde ele faz uma espécie assim, de desabafo por conta da perseguição que os falsos apóstolos realizavam na sua ausência lá na igreja de Corinto. Então ele deixa transparecer ali uma espécie de acidez, Ele é duro para com esses falsos mestres, demonstram muitas vezes até que uma intolerância, digamos assim, com os falsos mestres. Então, aprova o Espírito Santo permitir que o apóstolo Paulo, como posso dizer, fizesse até uma espécie de desabafo ali em 2 aos Coríntios. Ele fala que por conta da perseguição ele teve que corrigir aqueles irmãos e isso foi muito difícil para ele, rejeitar também as ofertas que a igreja de Corinto possivelmente poderia mandar para ele. Ele preferiu trabalhar como fazedor de tendas, você sabe, Paulo tinha essa profissão. Então ele procurou não receber nada daquela igreja por conta de ser uma igreja bastante problemática, diferentemente da sua postura em relação à igreja de Filipos. Os irmãos filipenses, ele descreveu na sua epístola aos Filipenses, ele descreve ali que os irmãos ajudaram muito ele financeiramente, entregando ele bens, provisões. Desta igreja ele recebeu, porque ele lhe dava a recepção, a maneira como essa igreja considerava Paulo, a igreja de Filipenses, é totalmente diferente da igreja de Corinto. Então, da igreja de Corinto ele recebe benefícios, ele recebe provisões financeiras, materiais. Da igreja de Corinto prefere não receber e prefere trabalhar por conta própria, prover seu próprio sustento. Então, você que está começando em teologia, saiba disso. Existem falsos profetas aí na internet, principalmente, somente retirando este texto de Corinto, do qual ele não aceita e prefere não aceitar donativos de Corinto, por conta de ser uma igreja problemática. Existem falsos profetas pegando aquele texto ali e se esquecendo do todo da Bíblia e dizendo, alegando que pastor não pode ter um salário, que o pastor, aqueles que vivem integralmente do ministério, não podem ser providos pela sua igreja. Existem outros textos, a gente não vai entrar em detalhes aqui, como na Epístola aos Gálatas, na Epístola aos Filipenses, que Paulo vai dizer
praticamente que tais pessoas, por terem recebido a mensagem do Evangelho, elas seriam devedores, esses irmãos seriam devedores a Paulo. É como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, se você tem o Espírito Santo de Deus, você entende, você compreende que de fato vocês precisam sustentar-me pelo fato de eu ter trazido para vocês as boas novas. Então aquela ideia que você vê muito aí na internet, alegando que o pastor, o mestre, aquele que ensina a palavra de Deus, não pode ser remunerado por conta disso, é um equívoco, né? Eles vão pegar textos isolados e essa questão de Paulo que Paulo tinha com a igreja de Corinto, se esquecendo do todo. O bom relacionamento que Paulo tinha com a igreja de Filipenses permitia isso, permitiu que ele aceitasse sem nenhum problema a provisão, os benefícios que a igreja de Filipenses estava entregando para Paulo. Então é interessante isso, essas nuances, esses sentimentos que Paulo tinha em relação de uma igreja para com a outra. Não significa que ele não amasse a igreja de Corinto, não é isso. Mas ele sabia onde estava pisando, colocando seus pés. Né? A gente não, você individualmente, você lidar com cada pessoa que você conhece, amigo, vizinho, irmão da igreja, de uma forma distinta. Não tem como um ser mais íntimo, outro não. Alguns você confia um pouco mais, outros não. Então Paulo também em relação à igreja que ele fundara, as igrejas que ele fundara, também tratava agir assim. Então o Espírito Santo de Deus permitiu que Paulo expressasse essas coisas, né? Expressasse o cuidado, a alegria, né, com determinadas igrejas e as dificuldades que ele enfrentou para pastorear em outras igrejas, como é que foi a igreja de Corinto. Então, o Espírito Santo de Deus, ele não excluiu essas questões, né, do cotidiano, do relacionamento pastoral de Paulo com as suas igrejas, por exemplo. Né? Diz mais aqui, Deus não falou por intermédio dos homens como quem fala por um alto-falante. Antes, o Espírito de Deus usou as faculdades mentais aqui dos homens, produzindo dessa maneira uma mensagem perfeitamente divina, mas que ao mesmo tempo conservava os traços da personalidade do autor. Embora seja a palavra do Senhor em certo sentido, ela é simultaneamente a palavra de Moisés, ou de Isaías, ou de Paulo. Deus nada fez a não ser por intermédio do homem. O homem nada fez a não ser por intermédio de Deus. É Deus quem fala no homem. É Deus quem fala por intermédio do homem. É Deus quem fala como homem. É Deus quem fala para o homem. O fato de haver cooperação divina e humana na produção de uma mensagem inspirada é bastante claro, mas o que é difícil de explicar é como ocorre essa operação. Se até mesmo para o homem mais sábio o entrosamento da mente com o corpo já é um mistério demasiado grande, ainda mais misterioso é o entrosamento do Espírito de Deus com o Espírito do homem. Humanamente falando, é complexo você tentar explicar isso, né? Como é que se dá essa questão, esse relacionamento do Espírito do homem com o Espírito Santo de Deus? Como é que eu posso ter certeza, né, de que o Espírito humano não influenciou em determinadas epístolas, em determinados livros da Bíblia, de maneira que determinados textos foi o Espírito Santo e outros textos, outras partes foi o Espírito do homem? Como é que eu sei? Bem, é uma questão de fé também, né? Quando a Bíblia vai dizer que nenhum homem, nenhum profeta falou senão pela inspiração do Espírito de Deus, você precisa acreditar nisso, que toda escritura é inspirada, toda. A própria Bíblia dá testemunho dessa inspiração, certo? Nós não podemos jamais dizer assim, o livro de Esther, que é um livro considerável, de 10 capítulos, não menciona o nome de Deus. Logo, esse livro não é inspirado. Nós não podemos falar isso. O nome de Deus não é mencionado no livro de Esther, é o único livro da Bíblia que não menciona o nome de Deus, aliás, mas você vê a ação de Deus em toda a história ali. O nome de Deus não é mencionado, mas você vê a ação do Senhor presente de forma bem clara. Só não enxerga quem não quer enxergar essas coisas. Entende? Então,
eu preciso crer que ainda, por exemplo, que o livro de Esther não menciona o nome de Deus, este livro é inspirado. Eu particularmente creio. Por quê? Porque a própria Bíblia dá testemunho. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Não apenas parte, não apenas uma pequena porção, ok? Então, você precisa partir desse pressuposto, deste ponto, porque quando você for ensinar na escola dominical, quando você for pregar a palavra de Deus, quando você for evangelizar, se você tiver essas minhocas na sua cabeça de achar que partes são inspiradas, outras não, você vai começar a fazer uma seleção, seu próprio cânon. Né? Você vai formar a sua própria seleção de livros que você considera inspirado ou não. E a Bíblia não permite que você faça isso. Quem fez isso foi, no século II, um herege, gnóstico, chamado Marcion. O nome dele, Marcion. Deixa eu ver aqui. Alguns livros de história da igreja escrevem o nome dele como se fosse Marcião. Tá? É o mesmo cara. Alguns livros se refere chamando ele de Marcion e outros chamam ele de Marcião. Então, refere-se à mesma pessoa. As duas grafias estariam corretas, ok? Quem foi esse cara? Esse cara foi um sujeito, um pregador de grande influência, gnóstico, que se afastou da ortodoxia, que se afastou da palavra de Deus. E o primeiro passo que ele tomou foi rejeitar, por exemplo, todo o Antigo Testamento. Marcion rejeitava todo o AT. Ele dizia que o Deus apresentado no Antigo Testamento não era o mesmo Deus do Novo Testamento. Ele dizia que era um Deus mau. Daí essa questão dele ser considerado ser considerado gnóstico. Ele apregoava uma espécie de gnosticismo, que foi uma heresia dentro da igreja no primeiro e segundo século, que negava as escrituras em muitas questões, né? Então ele negava o Antigo Testamento. Então ele não pregava nada do Antigo Testamento, nem o belíssimo livro de Salmos, o Senhor meu pastor nada me faltará, Salmo 91, esquece tudo isso, certo? Outra coisa, ele, por exemplo, só aceitava pequenas porções do Evangelho de Lucas, certo? Então, os evangelhos de Mateus, Marcos, João, ele consideravam falsos os evangelhos. Só para você ter uma ideia. Então, os 4 evangelhos, a Bíblia dele era bem resumida. Só aceitava pequenas porções de Lucas, não todo Lucas. Vai vendo. O apóstolo Paulo também, ele só aceitava 2 ou 3 epístolas, estou equivocado. Né? Gálatas, Romanos, 1 Coríntios. Então ele também ele reduziu também o corpus, né? O corpo de doutrina paulino. Então em Paulo, então ele tinha pequenas porções em Paulo. Apocalipse, Tiago, esquece isso aí. Então a Bíblia dele era constituída de um resumo dos resumos daquilo que ele achava que era o certo. Então tem muita gente assim também hoje, que olha para a Bíblia e ela acha, isso aqui é Deus, isso aqui não é, isso aqui foi o homem que escreveu, isso aqui não foi. Nunca se esqueça, você que está começando, toda a Escritura é inspirada por Deus, ok? Toda a palavra de Deus foi inspirada. Muito bem, seguindo aqui nosso estudo. Me diz mais aqui. Ponto 4. A inspiração é completa e não apenas parcial. Segundo a teoria da inspiração parcial, os escritores seriam preservados do erro em questões necessárias à salvação dos homens, mas não em outros assuntos referentes a outros tópicos, como história, ciência, cronologia e outros semelhantes. Foi o que a gente está falando. Para esses homens, parte da Bíblia, muito mais no que se refere a ciência, cronologia e história, estariam totalmente equivocados. Portanto, segundo essa opinião, seria mais correto dizer que a Bíblia contém a palavra em lugar de dizer que ela é a palavra de Deus. Então, você que está começando, talvez compre um livro de teologia no qual você veja
e leia este termo: neo-ortodoxia, neo-ortodoxos, neo-ortodoxia. Deixa eu apagar aqui. Então, a neo-ortodoxia a palavra neo, né, você sabe, veio do grego, novo, ou nova, ortodoxia, ou seja, uma nova opinião correta. Quem são os defensores dessa ideia de que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas apenas contém a palavra? São os caras seguidores da neo-ortodoxia, né? Aí você teria que entrar, né? Se for dizer aqui os defensores, o mais conhecido é um teólogo que é considerado um dos maiores teólogos do século XX, que é Karl Barth. Mas aí a gente não vai entrar nessa questão aí de livros de Karl Barth, mas ele representa um dos maiores teólogos, né? Um dos maiores movimentos, né, que foi no início do século XX, a neo-ortodoxia. Existem outros teólogos também que representam esse movimento. Por que neo-ortodoxia, nova ortodoxia? Por quê? Rapidamente, para você entender, estudante de teologia. No final do século XIX, os teólogos liberais estavam muito em alta. Teólogos liberais são aqueles que não acreditam na inspiração da Bíblia, negam as escrituras, negam a ressurreição corporal de Jesus, negam a inspiração bíblica, negam tudo isso, né? Então esses teólogos liberais estavam em alta. Aí veio a Primeira Guerra Mundial, em 1914. Então a Primeira Guerra Mundial durou 4 anos, foi até 1918. Então, Karl Barth, por exemplo, esse teólogo, ele também era dessa linha liberal. Então o que ele acontece? Quando vem a Primeira Guerra Mundial, ele vê toda aquela desgraça na Europa, milhões de pessoas, mais de 20 milhões de pessoas mortas em 4 anos de guerra entre civis e militares. Então aquilo ali choca, mexe com ele. Aí ele senta para escrever em 1918 um comentário chamado Carta aos Romanos. Ele pega a Epístola aos Romanos e faz um comentário no qual ele faz uma reflexão e ele tenta ali fazer uma meia-culpa. Esse livro tem em português, publicado até hoje. E nesse comentário que ele faz dessa Epístola aos Romanos, é um livro que está à venda aí, para quem quiser, Carta aos Romanos, Karl Barth, mais de 800 páginas. Ele faz uma espécie de meia-culpa, dizendo que a teologia liberal, os liberais foram por um caminho equivocado, que os teólogos, os pregadores deveriam voltar para a ortodoxia, deveriam voltar para as escrituras, ficar só com a Bíblia, esquecer as filosofias que tentam desconstruir a Bíblia. Então ele iniciou esse movimento, uma tentativa de voltar para a Bíblia. Só que ainda os resquícios do liberalismo ficou ainda impregnado nele, certo? Então ele vai dizer isso, ó, a Bíblia não é a palavra de Deus. Ele vai dizer, a Bíblia contém. Então isso dá margem para você entender que algumas partes da Bíblia Deus não fala. Então isso é complicado, nós não seguimos essa teoria, ok? A neo-ortodoxia segue. Nós somos ortodoxos. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, perfeito? E diz mais aqui o Malpeuma. Essa teoria nos lança num pântano de incertezas, pois quem poderia, sem equívocos, julgar o que é e o que não é essencial à salvação? Onde encontraríamos a autoridade infalível que decida qual parte da Bíblia é a palavra de Deus e qual não é? Não é verdade? Então, quando o teólogo fala isso, ele está se julgando. A única autoridade para dizer o que é e o que não é a palavra de Deus. Isso aí é o fim da picada. E se a história da Bíblia é falsa, então a doutrina também é, porque a doutrina bíblica se fundamenta na história bíblica. Por fim, as escrituras mesmas afirmam ser total e plenamente inspiradas. Cristo e seus apóstolos aplicaram o termo palavra de Deus a todo o Antigo Testamento. Então, queridos, o próprio Novo Testamento, os próprios apóstolos
se refere ao Antigo Testamento como a palavra de Deus. Nós entendemos que a Bíblia, o Antigo Testamento, é a palavra de Deus. Por isso nós não descartamos o Antigo Testamento. Apenas precisamos fazer uma exegese, uma hermenêutica, uma interpretação equilibrada para nós não cairmos em heresias. Certo? Muito bem. A inspiração é verbal e não conceitual, ele vai dizer aqui. Segundo outra teoria, Deus inspirou os pensamentos, mas não as palavras dos escritores. Ou seja, Deus inspirou os homens e deixou a critério deles a seleção das palavras e das expressões. Mas a ênfase bíblica não recai nos homens inspirados, mas sim nas palavras inspiradas. Há muito tempo Deus falou por muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Hebreus 11:1 diz isso. Homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo, 2 Pedro 1:21. Além disso, é difícil separar a palavra do pensamento. O pensamento é uma palavra antes de ela ser proferida. E não comece a dizer de si mesmos, Lucas 3:8. Diz o tolo em seu coração, Salmo 14:1, Salmos 53:1. Uma palavra é um pensamento ao qual se deu expressão. Obviamente, pensamentos divinamente inspirados teriam sua expressão em palavras divinamente inspiradas. Paulo nos fala de palavras ensinadas pelo Espírito. Finalmente, cita-se uma simples palavra como funcionamento de doutrinas básicas. Precisamos fazer também a distinção entre revelação e inspiração. Por revelação, queremos dizer que é aquele ato de Deus pelo qual ele dá a conhecer o que o homem por si mesmo não poderia conhecer. Por inspiração, queremos dizer que o escritor é preservado de qualquer erro ao escrever esta revelação. Por exemplo, os 10 mandamentos foram revelados e Moisés foi inspirado ao registrá-los no Pentateuco. Interessante, né? A inspiração nem sempre implica a revelação. Por exemplo, Moisés foi inspirado a registrar eventos que ele mesmo presenciara, os quais naturalmente estavam dentro do âmbito do seu próprio conhecimento. Distingamos também entre as palavras não inspiradas e os registros inspirados. Por exemplo, muitos dizeres de Satanás são registrados nas Escrituras, mas sabemos que o diabo certamente não foi inspirado por Deus ao proferi-los. E, no entanto, o registro dessas expressões satânicas foi inspirado. Interessante isso, né? Então vamos lá. Muitas pessoas questionam como é que Moisés registrou Gênesis 1, a criação, se ele não estava lá. A maioria dos estudiosos acreditam que ele recebeu isto por revelação. Ok? Então ele recebe a narrativa, o entendimento da criação por revelação e pela inspiração ele registra este evento. Interessante, né? Em relação a Satanás, as palavras de Satanás ali, né? Não podem ser consideradas revelações, mas o autor bíblico foi inspirado para registrar as palavras de Satanás. Entendeu? Então é importante a gente fazer essa distinção de revelação e inspiração. Ok? Deixa eu terminar aqui, o vídeo não fica muito longo. Página 33. A verificação das escrituras. Elas afirmam ser inspiradas. O Antigo Testamento afirma que foi escrito por meio de inspiração especial de Deus. A expressão "e Deus disse", ou o equivalente, é usada centenas de vezes. Declara-se que a história, a lei, os salmos e as profecias foram escritas por homens sob inspiração especial de Deus. Cristo mesmo sancionou o Antigo Testamento, citou e viveu em harmonia com os seus ensinos. Ele aprovou sua veracidade e autoridade, e o mesmo fizeram os apóstolos. Entendeu por que o Marcião, o herege lá do segundo século, só aceitava pequenas porções de Lucas? Porque os outros evangelhos, até o próprio Lucas também, narra Jesus concordando com o Antigo Testamento. Como o Marcião ele rejeitou todo o Antigo Testamento, ele eliminou do seu cânon particular, então ele precisava só selecionar aquilo que lhe convinha, só em um evangelho, que era o evangelho de Lucas. Mas Jesus testificou de forma bem clara, explícita, o Antigo Testamento como palavra de Deus. O Novo Testamento declara ter inspiração semelhante? Quanto à inspiração dos evangelhos, esta é garantida pela promessa de Cristo, a saber, de que o Espírito traria à mente dos apóstolos todas as coisas que ele lhes havia ensinado e que o mesmo Espírito os guiaria em toda a verdade. Todo o Novo Testamento declara ser uma revelação mais completa e clara de Deus que aquela dada no Antigo Testamento e com absoluta autoridade.
também declara a aprovação das leis antigas. Portanto, se o Antigo Testamento é inspirado, o Novo Testamento deve ter a mesma inspiração. Parece que Pedro procura colocar as epístolas de Paulo no mesmo patamar que os livros de Atos do Antigo Testamento. Ele cita aqui 2 Pedro 3, 15 e 16. E Paulo e os demais apóstolos afirmam falar com a autoridade divina. Então, quero encerrar esse vídeo lendo 2 Pedro capítulo 3, versículo 15 e 16 com vocês. O que Pedro vai falar a respeito deste tema, deste fato. 2 Pedro, abra sua Bíblia aí para você conferir também. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. Olha o que Pedro diz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costumam fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Veja, o apóstolo Pedro coloca o mesmo patamar as epístolas paulinas, certo? Olha só que interessante. Já ali se aproximando o primeiro século, né, ali, talvez aqui nos anos 60, né, da era cristã, ele já coloca aqui as epístolas de Paulo no mesmo patamar, no mesmo quilate das demais escrituras. E ele fala que há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e aqueles que são instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Ele fala, existem algumas coisas difíceis de entender. Talvez você estude teologia iniciante, pastor, tem realmente algumas coisas que são difíceis de entender, mas não impossíveis. Difíceis, mas não impossíveis. Ele diz que só quem deturpa as escrituras são aqueles instáveis. Interessante, né? Ignorantes e instáveis, aqueles que são ignorantes. Não no sentido de ser pessoas burras, não é isso, não. Ignorantes são aquelas pessoas que ignoram o estudo, ignoram o conhecimento, que ignoram aquilo que está à disposição dela para poder entender, compreender mais. Então, os ignorantes e os inconstantes. Aqueles que um dia é crente, no outro não. Uma semana é crente, no outro não. Domingo é crente, segunda-feira não. Então, somente esses que deturpam, que não conseguem entender. Se você tem o coração aberto e deseja se aprofundar, certamente Deus vai te revelar, vai te dar a compreensão de todas as coisas. Amém? Então, até a próxima aula, até o próximo vídeo. Deus te abençoe rica e abundantemente.